Oi meninas, vamos fazer essa linda pulseira de meia flor para comemorar a primavera. Essa é uma das cores que eu fiz, tá? Depois no final eu mostro todas as cores que eu já tenho pronta. Então, para iniciar, a gente vai cortar um fio de 80 centímetros, que é o nosso fio guia, e 2 fios de 1 metro, um fio de cada cor. Como ele não tem como a gente dobrar, então eu dou um nozinho para unir os 2 fios que são de cores diferentes e coloco lá próximo do fio guia, né, para que haja a condição de trama dos fios em cima do fio guia. Aqui eu estou usando uma base de EVA, então eu gosto de trabalhar muito com o fio preso, tá? Então, por isso que eu estou usando aqui essa base de EVA, mas você pode colocar somente com a fita. E aqui nós temos os 2 fios de 1 metro, que são os fios que vão desenhar a florzinha, tá? Aqui eu prendo o fio guia, né, e coloco algo embaixo para ele ficar um pouco mais elevado, mas só nesse começo. Depois não dá mais para usar ele preso. Aqui nós vamos começar com um nó quadrado. Eu iniciei com o fio bege por cima, porque não é ele que vai formar a florzinha. Quem vai formar a flor é o fio rosa, tá? Então aqui eu faço um nó quadrado. Então o fio bege vai sempre por cima. Que aí ele fecha o nó quadrado. Como eu disse, eu gosto sempre de estar prendendo o fio para que eu tenha um pouco mais de segurança e o nó fique mais harmonioso. Então, neste momento, eu estou explicando que, como eu vou começar a fazer a florzinha agora, eu vou fazer uma laçada nos fios individuais do fio guia. Separo o fio guia, pego o fio guia da direita, passa o fio rosa por baixo do fio guia e volta ele na barriguinha ali, ó, tá vendo? Aquele arquinho que fez? Então, volta o fio ali, faz uma laçadinha no fio guia e sobe, ó. Eu sempre gosto de ajustar próximo o nó, então vai me ver sempre fazendo esse ajuste do nó. Agora eu pego o fio da esquerda, seguro com a mão direita, passo o fio bege por baixo do fio guia e trago ele de volta para a barriguinha de arquinho que eu fiz e sobe a laçadinha. Agora eu vou fazer o início da flor. Então, o fio rosa vai por cima dos 2 fios guia para fazer o nó quadrado completo, tá? Sobe, agora volta o fio rosa por cima do fio guia para completar o nó quadrado. Agora eu separo novamente o fio guia, pego o meu fio da direita e agora o fio rosa não vai por baixo, ele vai por cima do fio guia fazer o mesmo processo. Joga ele por cima do fio guia, faz uma barriguinha e volta ele por dentro da barriguinha para fazer o nó de laçada. Agora eu tô voltando, faço o nozinho de laçada por cima agora, tá? Para fazer a florzinha é por cima o fio de trabalho. Pego agora o fio da esquerda, seguro com a mão direita e passo o fio bege por cima do fio guia, formando a barriguinha e voltando ele para dar nó de laçada. E sobe. Ajusta. E agora faz um meio nó quadrado.
só que é para fechamento da flor, então você faz com fio bege. Aí eu fico sempre ajustando o fio de seda, né? Porque senão ele embola. Então você tem que estar sempre esticando ele, ou com a unha, ou pega, né? O isqueiro, alguma coisa. Ó, tô fazendo um meio nó quadrado com o fio bege por cima. Sobe. E agora volta ao processo de novo, tá? Pego o fio guia. Ó, tô ajustando, né? Tô sempre acariciando as peças. Pega o fio guia da direita, segura com a mão esquerda, passa o fio bege por baixo. Sempre que for começar a próxima florzinha, é por baixo, nó quadrado e fio por cima, tá? Ó, por baixo, volta ele para dentro da barriguinha, sobe. Isso mesmo. Agora pega o outro fio de guia da esquerda, segura com a mão direita, passa por baixo, volta ele na barriguinha para fazer o nó de laçadinha e sobe. Esse processo é repetitivo. Agora eu vou fazer a pétala da florzinha. Então, o fio rosa por cima para fazer o nó quadrado. Então, o fio rosa por cima, passa por baixo, né, dos dois, faz o nó quadrado. Aí, o meio nó quadrado, faz o rosa de novo por cima para fechar o nó quadrado. Agora volta ao processo. Abre o fio guia, pega o fio da direita, passa o fio bege por cima do fio guia para fechar a florzinha. Puxa ele para dentro da barriguinha, sobe. Isso mesmo. Agora, fio da esquerda, segura com a mão direita, passa o fio rosa por cima do fio guia para fechar a florzinha. Volta ele na barriguinha e sobe o fio nó de laçado. Meio nó quadrado com o fio bege por cima para fechar a florzinha. E assim a gente vai seguir o processo todinho da pulseira, tá? Eu não vou mais explicar, porque aí você pode voltar, ouvir ou anotar, porque anotar também é interessante, tá? Você anota a sequência, aí você tendo dúvida, você olha na tua anotação para fazer a sequência. Pode acontecer da florzinha ficar do mesmo lado? Pode. Eu, de vez em quando, eu o hemisfério aqui da cerebral, ele não acompanha e aí fica no mesmo lado. Posso deixar? Posso. Mas se for para venda, o ideal é você desmanchar e fazer ela alternada, tá? A florzinha, uma para a direita, uma para a esquerda. Nota-se que a gente vai estar sempre trabalhando com a saúde mental, direita, esquerda, movimento esquerda. E o ideal do macramê, é o que dá muito resultado para mim, é você conversar com. Então, é você falar tudo isso que eu falei, você ir repetindo, porque vai memorizando, né? Você vai tendo atenção plena sobre o trabalho. Isso facilita muito na próxima sequência, né? Então, aconselho você a fazer esse processo. Então, agora eu vou colocar uma musiquinha aí para vocês. Até o próximo vídeo e depois eu volto para conversar.
Agora aqui eu tirei a pulseira, né? Fiz a primeira medição no meu pulso. Decidi continuar a pulseira, né? E eu também estou mostrando para vocês aqui como que vai ficar o desenho. Só para vocês terem ideia que no começo não dá uma formação de florzinha, mas depois ela harmoniza no conjunto, né? A união faz a força e faz a beleza, né, gente? É bem sobre isso. Pode olhar lá, no começo não tem formação, mas depois na união ela vai se formando florzinha. Aqui fiz um acompanhamento de tamanho, né? E esticar um pouquinho também, que é o que eu falei para vocês, o fio de acetinado ele enruga um pouquinho. Eu achei que ficou um pouquinho pequena, fui lá e dei uma continuidade nela, né, para ela ficar um pouquinho maior, porque eu percebi que os bracinhos nossos, né, estão um pouquinho alargados. A gente está fazendo muita musculação, então tem que ser um tamanho médio, né, de pulseira. Aqui eu já medi, gostei do tamanho e vou começar o processo de cortar as sobras, selar, né? E depois fazer o fechamento. Então vocês acompanhem aí comigo, o processo está um pouco acelerado, mas eu acredito que nesse estágio vocês já sabem fazer, né? Que é cortar, selar e fazer o fecho regulável. Aqui a gente vem para o início, né? Lembra que nós demos o nozinho inicial? Então eu abro o nozinho, só não desmancho o nó quadrado que tem ali, aperto ele novamente, corto e selo. Esse é o processo. E aqui chegamos na finalização, né? Que tá impecável essa pulseira e vocês vão acompanhar também as outras cores que eu fiz no final, tá bom? Aqui eu inicio a apresentação das pulseiras em cores. Essas duas eu ainda não tinha finalizado, né? Colocado o terminalzinho, que são as miçangas ou pedra natural, como você queira. E aqui as cores que eu escolhi trabalhar para esse 2025. Curtem, compartilham, divulguem, sigam a página, apoiem o canal para a gente poder ter opções de ao vivo aqui. Até breve.
Aqui nesse momento, eu tirei a pulseira para medir ela no meu pulso, para dar uma esticadinha nela, né? Porque o fio de cetim, ele vai aderindo ao nó, né? Então ele vai engruvinhando, né? Que a gente fala, enrugando um pouquinho. Aí eu medi aqui no meu braço, achei que dava para fazer mais umas duas flores e voltei a fazer então o processo normal da onde eu tinha finalizado.
No vídeo anterior eu acelerei um pouquinho, né? Agora aqui é a finalização. Agora eu fecho a pulseira com um nó quadrado, tá? Com o fio bege por cima, tá? E agora aquele processo, né? Fecho a pulseira, corto as sobras do fio, selo e vou fazer o fechamento com um nó regulável. E esse é o nó quadrado básico, né? O fechamento com. Aqui eu tô fechando ainda a florzinha, tá? Ó, agora eu corto. Nesse momento eu tiro um pouquinho para selar, tiro da frente da câmera para não queimar meu celular. E aí eu volto, mas aí é selagem normal, tá? Vocês fazem a selagem. Depois, junta os dois fios do fio guia, que viram quatro, e você pega um fio de 25, 30 centímetros para fazer o nó quadrado com o nó de ajuste, né? Na pulseira. Essa é a sequência que vai finalizar a pulseira a partir de agora. Agora aqui eu tô soltando aquele nozinho inicial, tá vendo? Eu solto ele, aperto o nó quadrado que eu fiz inicial, corto o fio e selo. Simples assim. Da pulseira, né? Os 20 centímetros de fio, que vai fazer uma sequência de nós quadrados. Eu aqui acho que fiz uns 4 ou 5, porque a pulseira já estava num tamanho considerado. E aí fecha ela no nó quadrado e finaliza com as miçangas nas pontas. Não esqueça de medir a abertura do braço, da mão, né? Para passar a pulseira, para depois puxar, tem que medir. E tá finalizada a nossa pulseira, gente. É isso. Não esquecendo que eu estou entrando agora com bastante vídeo no YouTube para a gente poder trabalhar com vídeos ao vivo, tá? Mas eu dependo muito de vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, né? Dizer o melhor dia e horário para vocês para a gente poder programar, tá bom? E aqui tem um pouco das pulseiras, das cores que eu fiz, para vocês terem ideia, que eu estou mostrando um pouquinho também delas já finalizadas, né? Vou finalizar as outras. E é isso, gente. Obrigada, estejam sempre por aqui, dê sugestões e até breve.